A Ele toda a glória, para sempre. Amém. Estamos aqui para glorificar ao Senhor, Criador e nosso Remidor, pelo sacrifício do seu Filho. E que esse momento de reflexão na palavra nos conduza a uma maior intimidade com o nosso Criador. Amém? Para que verdadeiramente estejamos a cada dia glorificando aquele que pagou o preço de nossa redenção. Os irmãos já desfrutaram de suas férias, né? Estão retornando. E é uma alegria vê-los aqui na casa do Senhor. E diz como o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E que essa seja a nossa experiência, estar na casa do Senhor. Bem, amados, a reflexão que o Espírito Santo levou à minha mente e ao meu coração está focada em Ezequiel, capítulo 36. Não todo o capítulo é bem extenso, com bastante informações, mas vamos nos concentrar nos versos do 23 ao 30, que tem tudo a ver com a nossa vida cristã. Né? Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanada entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitarei na terra que eu dei aos vossos pais. Vós sereis meu povo, e eu vos serei o vosso Deus. Livrai-vos de todas as vossas imundícies. Farei vil trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Aqui o profeta provavelmente estava se referindo a Israel, que foi disperso por várias nações, né? E Deus está fazendo uma promessa gloriosa. E a título de introdução, de informação, o que aconteceu em 1948 a respeito da nação de Israel? Se tornou um país, uma nação. Imagine essa história do povo de Deus, espalhado por várias nações, passando por sofrimentos cruéis, e um dos mais fortes, bárbaro, foi chamado o Holocausto. Quando perderam milhões, 6 milhões de judeus foram mortos sob a tirania do regime nazista. Voltaram à sua terra, vindo de vários povos, e pasmem, Deus usou o Brasil para ser o instrumento de ratificar a volta deles. Oswaldo Aranha, não é isso? Que era o presidente da ONU naquele tempo, e ele presidiu aquele concílio que decidiu Israel como uma nova nação. Mas aqui o texto tem uma aplicação para nós. A Bíblia tem uma aplicação para o povo que ama a Deus em todos os tempos. E o Novo Testamento, de forma especial, conta a história da redenção presente na vida de Cristo. Mas nós vamos tomar esse exemplo para falar do coração, né? Como ilustração, e eu estava pensando nessa mensagem, certa vez eu li uma reportagem sobre um médico pernambucano que salvou um judeu na praia. Ele teve um infarto e aquele médico, logo de prontidão, começou a massagear aquele coração, fez as providências e aquela vida foi salva da morte física. E aconteceu na nossa história, se eu não me engano, pela década de 70, um grande cirurgião que fez transplante de coração. Quem foi ele mesmo? Christian Barnard, né? O sul-africano. Ele fez o primeiro transplante de coração. Mas aquele coração, depois, aqueles transplantes, começaram a suceder, inclusive no Brasil. E muitos morreram, realmente não resistiram. Hoje está aperfeiçoado. Mas verdadeiramente essa mudança de coração transforma você?
transforma as pessoas? O coração que ele recebe é de outro pecador. Se não for convertido, continua sendo pecador. Então a palavra para nós nesta manhã é que nós reflitamos nisso, um coração novo da parte de Deus para essa existência terrena. Vou colocar três observações, 3 pontos. Primeiro, a importância do coração para o relacionamento com Deus. Versículo 23. A importância do coração para o relacionamento com Deus. A palavra coração, talvez a palavra mais citada na Bíblia. Eu anotei 2.138 vezes. E há muitas formas de citar. Qual coração estamos falando, vamos falar nesta manhã? O coração físico, o músculo, esse órgão que bombeia o sangue? Não. Nós vamos falar do coração espiritual. Um coração novo, um coração espiritual. E como definir coração? Os poetas, os pensadores, os namorados, os músicos, usem abundância a palavra coração, sem nem pensar no sentido profundo que essa palavra tem nas Escrituras. Tá? Estamos falando daquilo que é o centro de nossa vida. Também é a inteligência, a lucidez, a vontade, coração, nosso ser espiritual. Não está falando desse coração músculo. A Bíblia fala que esse coração que é pecaminoso, que é realmente desobediente, é a nossa velha natureza, o ser que herdamos do pecado. Esse é o coração que a Bíblia está falando que precisa ser trocado. Tem um coração novo. É um coração que nos possibilita uma vida com Deus. Por isso tem tanta importância na Bíblia. Quantas vezes eu falei que tem na Bíblia? 2.138 vezes, se não estou errado na minha matemática, tá? A importância que ele tem, porque é o nosso ser interior, alma, espírito, mente, não é músculo. Então, essa transformação interior, no mais profundo de nosso ser, que precisa ser trocado. Eu acho que muitos irmãos já passaram por luta, principalmente quando começaram a ler a Bíblia, ou se interessar pelas coisas espirituais. E até hoje deve continuar essa crise. Porque não é o coração que nós falamos, música é coração, mente, alma, espírito, personalidade, caráter. Por isso dizemos, aquela pessoa não tem coração. Já falaram isso, não? Quando a pessoa é cruel, maldosa, essa pessoa não tem coração. Aquilo é um coração ruim, já viram essa expressão? Não. O cara é ruim, é um coração amargo. Essa é a questão do caráter. Estamos falando desse coração, o ser espiritual, a sede de nossos sentimentos, o intelecto, a vontade, escolha, decisões. Deus nos fez um ser inteligente para tomar decisões boas. Amém? Para isso, Deus colocou algumas informações, mas Adão, infelizmente, com seu coração, e Deus não fez Adão salvo, ele deu a condição de Adão viver espiritualmente, mas ele precisava tomar uma decisão. Qual era a decisão? Comer ou não comer do fruto? Parecia simples demais, não é ou não é? O problema é que vem a tentação da carne. E o diabo chegou ali, olha, você é um tolo. Esse paraíso, que alegria você tem aqui? Já não perguntaram para você, que alegria que você tem como crente? Já perguntaram para você? Não. Não sabia que eu estava trocando um coração doente por um novo coração. Então, amados, a importância dele para com Deus. E ninguém pode estabelecer um relacionamento com o Criador sem um novo. E a Bíblia diz, dar-vos-eis um coração novo. E a transformação acontece como? Vamos agora ver os versos 24 a 25. Vamos ver que é a palavra do profeta. 24 a 25. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. No sentido alegórico e espiritual, Deus nos toma de entre os povos. Aqui tem algum estrangeiro? Que pena, não tem um estrangeiro aqui? Ah, tem um indiano aqui? Que bom, amado. Você está representando os povos aqui. Quem aqui é descendente de italiano? Ah, português. Quem é descendente de baiano aqui? Acho que todo mundo agora. De pernambucano? Ah, tá. Não estou só. Amém, mas é só uma brincadeira para a gente descontrair um pouco, tá? Muito bem. Precisamos desse coração novo. E como ele acontece? Vamos ler os versículos. Vou repetir. Tomar-vos-eis dentre as nações, do povão, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Eu agora estou na minha terra, amém?
Agora você está na terra, nos campos de Deus, na terra do Senhor, amado, porque vieram para o reino do Senhor Jesus Cristo. Cadê o glória agora? Agora estamos na terra do Senhor. Antes nós éramos estrangeiros para os céus. Éramos estrangeiros para os céus. Mas quando nosso coração é trocado para um coração que faz parte do reino de Deus. Amém? Dos céus. Então vos aspergirei água sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos pecados, e vos purificarei. Amados, como é que isso acontece? Como é que eu ganho esse coração novo? Como é que ele acontece? Há alguma forma de fazer aí um transplante? Não. Dá para fazer transplante de coração espiritual? Não. Esse coração novo nós ganhamos por um operar do Espírito Santo. Amém? Ele nos dá um coração novo. Amados, como isso é tremendo. Um coração que agora é tomado por novos pensamentos. Precisa mudar o seu coração, mudar a sua vida. Uma nova natureza vocês ganham. Porque a velha natureza do velho coração está condenada. Purificados com água viva. Não é qualquer água que limpa esse coração. Quem é a água viva apresentada na Bíblia? O Senhor Jesus. Vinde a mim para tomar a água viva. Ele falou com aquela mulher samaritana, essa água que você está pegando aí, água H2O, você vai continuar tendo sede. Mas a água que eu vou te dar, não só vai matar a sua sede, mas vai transformar o seu coração. E é tão tremendo que aquela mulher, de repente, disse o quê? Senhor, dá-me dessa água. Ela entendeu. Para mim é uma das histórias mais bonitas de conversão. E é tão profundo que ela nem levou para casa. Não levou o potinho de água, sei lá, o balde. Ela deixou lá na fonte. Porque agora ela quer transmitir a experiência que Jesus tinha operado na sua vida aos seus vizinhos, aos seus parentes. E qual foi a reação deles? Chama o homem para ficar conosco. Chama o Messias. E olha, não era fácil, porque eram samaritanos. Os samaritanos se davam bem com os judeus, e Jesus devia estar, por exemplo, com o seu indumentário de judeu, porque ele era um cumpridor daquele ritual também. E eles mandam chamar, e ela disse, olha, esse homem tem um aparelho tão forte que viu que está no meu coração, descobriu quem eu sou. E Jesus disse, não quereis vir a mim para beber desta água? Meus amados, como é tremendo isso. Também nos liberta do pecado. E nesta manhã, pense nisso. Se você ainda não tomou dessa água, ainda não foi alcançado por esta água transformadora. O que ganhamos com isso? Verso 26 ao 30. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro em vós espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus estava fazendo uma transformação muito grande, né? Uma nova vida, nova carne, nova natureza, nova pessoa, né? Por isso aqueles homens, quando viram aquela mulher samaritana contando a sua experiência a respeito do Messias, e ela disse, olha, nós estamos esperando o Messias também, mas nossos pais adoram lá, lá naquele monte lá que está ali, que tem um templo, né? Não, agora ela tem uma experiência com aquele que é a redenção e não um templo. Muito bem, o que ganhamos? Que mudança acontece? O que enriquece a minha vida agora? Então diz aqui, né? Dar-vos-ei coração novo, e porém entre vós espírito novo. E a palavra espírito aqui está em minúscula, é um espírito, é a nossa nova natureza, essa nova pessoa, esse novo ser criado em Deus. Porém um espírito, uma conduta diferente, um estilo de vida novo. Amém? O pinguço lá do bar, e eu conheci pessoas dominadas pelo vício. Cadê o nosso irmão? Sempre está dando testemunho. Cadê o Nivaldo? Ele disse que ele era um pinguço da vida, porque não conhecia coisa nova, não conhecia diferente, não tinha bebido água, não tinha esse encontro com o Senhor dessa água viva. Glória a Deus, foram transformados. Agora, meus irmãos, você é um cidadão da nova terra. Amém? Da nova terra. Você já é posse dessa nova terra. Você tem uma nova identidade. Essa identidade se diz que você agora é filho de Deus. O cartório celestial bateu o carimbo lá. No dia da sua conversão, esse agora é uma nova criatura nascida do Espírito. Amém? Amém. Claro que eu estou tomando uma figura da nossa experiência de cartório, tá? Mas lá na Bíblia diz que nós vamos ter até um nome novo, tudo novo. Por isso Jesus disse, eu faço tudo novo. Nos dá uma nova maneira de viver, um novo estilo. Porque essa questão da pessoa incrédula, como é que eu vou agora viver essa nova vida? Já contatei várias pessoas em trabalho de evangelismo, em contato, amigo, empresa.
Então, eu trabalhava a vida secular. E eles diziam o seguinte: olha, eu acho a religião de crente, né, religião de crente, muito boa. E até conta algumas experiências da família. A minha família tinha uma pessoa que era terrível, bebia, brigava com todo mundo, era um sujeito terrível, amargo. E hoje está com a Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, a família mudou. Ele progrediu na empresa, progrediu no seu trabalho, cresceu. É uma das bênçãos que está aqui, prosperidade. Porque agora tinha um novo perfil, uma nova natureza, um novo ser. Você já se impressionou com o testemunho de alguém, não? Alguém já passou na sua vida, um parente, um vizinho, já te impressionou? Foi o que Jesus disse para aquela mulher samaritana: eu darei águas vivas e aquele que beber transbordará também essa água viva. Porque ele agora vai demonstrar que foi transformado, tem um novo coração. Cada um de vocês tem um testemunho, né? Por certo, grande, menor, dependendo da sua vida preguiça, a vida para trás. Dar-vos-ei coração novo, pôr entre vós um espírito novo, uma nova maneira de viver, um novo estilo, uma nova conduta, um novo padrão ético e moral. E Paulo diz lá: aquele que roubava, precisamos dizer isso para os políticos, tá? Não estou dizendo que é todos, mas há políticos realmente que estão sendo presos, julgados. Enfim, é o estilão da raça humana sem Deus. Alguns oram até abençoando o roubo que fez. Imagine a infelicidade de orar agradecendo por ter roubado. Paulo diz: quem roubou, não roube mais. Porque é uma das coisas interessantes que essa água viva, esse novo coração, traz libertação. Amém? Esse novo estilo de vida. Agora vai falar de Espírito Santo. Porém dentro de vós o meu Espírito, aqui está com maiúsculo, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Uma das dificuldades de muitos incrédulos é entender que quando Jesus nos converte, o Espírito Santo nos liberta. Claro que pode ser que não aconteça no mesmo dia. Muitos têm uma força de vontade muito grande e agora eu cortei. Eu não bebo mais, jogo o cigarro fora, jogo a noitada fora, e agora eu sou a nova criatura. Mas muito é um processo de libertação. Eu sei que muitos irmãos, e tem uma luta muito grande com a sua própria mãe, sim. Pode dizer isso, é um testemunho bom, não é mau não. Que ela lutava para deixar o vício do cigarro. Você lembra disso? E ela um dia me falou: pastor, eu estou com uma luta imensa, por favor, ore, eu quero me libertar dessa chupeta. E além do mal físico, também traz mal espirituais, porque é um hábito pecaminoso, né? Você está destruindo a si próprio. E a Bíblia diz que o nosso corpo é santuário, nos tornamos santuário do Espírito Santo. Então, nessa manhã, dê glórias a Deus porque Ele pôs seu Espírito em você. Isso é vida cristã, é vida bíblica. Darei do meu Espírito. Ele coloca um novo coração que vai pulsar para a glória de Deus e para a eternidade. É um dos benefícios que ganhamos, né? Como isso acontece? Que ganhamos? Como isso acontece? Tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Tomarei. Quando é que Deus nos tomou para si? Quando é que Deus tomou a sua vida? Isso é importante demais. Deus precisa ter o domínio da nossa vida, amém? Esse desenvolvimento espiritual é quando Deus tem a posse de nossa vida. E esse é o problema que o pecador quer resistir, ele quer ter vida própria. É quando Deus toma posse do nosso coração. Quando Deus toma posse de nossa vida. Isso é importante, amado. E se neste dia você ainda não permitiu o Senhor tomar posse de sua vida, clame ao Senhor misericórdia. Dê a posse desse novo Espírito. Deus precisa tomar posse de nossa vida. Não há salvação sem que Deus não tenha posse. E muita gente acha que nasceu no lar evangélico, está tudo sacramentado espiritualmente. Será que é verdade isso? Crente gera cretinho? A salvação dos pais não é validade nenhuma. Falei para meus filhos desde o começo. Isso aqui tem que ser uma experiência sua com Deus. Eu vou estar do lado, eu vou estar orando, às vezes dando bronca, você faz de mal feito, mas ensinar os nossos filhos que ele precisa ter uma experiência nova com o Senhor. As nações modernas, inclusive o Brasil também, está tendo uma delinquência devastadora. E sabe, muitos desses são filhos de crentes, sabia disso? Fizeram uma pesquisa na antiga FEBEM e havia um número alarmante de filhos de crentes, mas que nunca receberam um coração novo. E às vezes o pai falou, pregou, às vezes corrigiu, mas não quis, porque salvação não se impõe, salvação se deseja, amém?
Não se conforma mais com esse estilão de vida velha, sendo escravo do pecado, levando uma vida inútil para os projetos de Deus. Por que Deus nos colocou nesse mundo, amados? Por que você está vivo hoje? Para dar glórias a Ele. Mas na nossa incredulidade, eu acho que muitos se converteram já com uma certa idade, né? Havia esse desejo natural? Não! É uma luta para vencer o desejo da carne. Porque o inimigo não quer que a gente tenha esse coração novo. E a nossa velha natureza diz, tá bom, eu quero esse caminho mesmo de festa, de prazer, de carnal, de desgraça. A transformação vem quando Deus opera um novo coração em nossas vidas. Amém? Hoje em dia, muita consciência filosófica, que a pessoa precisa ser bom, não tem dúvida. Eu acho que tem até ensinamentos bons de filósofos, de mestres aí. Mas o problema não se resume só nisso. Se resume em se tornar um cidadão dos céus, tornar um filho de Deus, porque nos rendemos a Ele. Se ainda alguma resistência em nosso coração, nesta manhã diga, Espírito de Deus, me ajude a entregar a posse da minha vida ao Senhor. Foi a minha luta quando estava lendo a Bíblia. Como Deus foi maravilhoso com a sua vida e com a minha. Amém? Como o Senhor trabalhou para que nós entregássemos a posse da nossa vida, que era uma desgraça quando nós tínhamos posse da nossa própria vida. Quando nós achávamos que nós éramos bons, quando achávamos que realmente estava tudo certo, aí Deus chega e diz, está tudo errado, porque eu ainda não tenho a posse de sua vida. Então eu não posso transformá-lo, eu não posso mudá-lo. Abre o coração, entrega para que eu faça a transformação. Amém? Isso é de Deus, amados. E não é porque você é bom e eu seja bom, não. É porque Deus nos amou antes que nós o amássemos. Então ganhamos uma nova mentalidade sob a direção do Espírito Santo. Quanto mais eu me encho do Espírito, mais eu sou transformado. É importante quem tem essa consciência, amado, de cada vez mais não só entregar a nossa vida ao domínio do Senhor, mas também ter a consciência de cada dia dizer, Senhor, aqui está a minha vida. Uma consagração diária. Mas vou terminando aqui ainda. As bênçãos espirituais que conseguimos. Sob o poder do Espírito Santo. Vamos ler o versículo agora 27. Porém, dentre vós o meu Espírito, farei que andeis nos meus estatutos. É uma reclamação. Ser crente é uma coisa muito difícil, né? Para um velho coração, obedecer à lei de Deus, se mudar de trajetória de vida, isso é difícil para a pessoa, mas quando Deus tem a posse, Ele opera. Andais nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis, habitarei na terra que eu vos dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, ô glória. Amados, estamos aqui hoje porque Deus nos tomou. Sabiamente, no momento de contrição, e às vezes com luta, mas você entregou a sua vida a Jesus. Isso fez a grande diferença. Diz mais, livrai-vos-eis de todas as vossas imundícies, farei vir o trigo e multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Quem nasceu no lar pobre aqui, que às vezes precisa trabalhar durante o dia e comer de noite, né? E Deus na sua misericórdia hoje, como é que está hoje a casa? Toma um café bom? Achamos que, sabe, é coisa banal, mas Deus nos enriqueceu. Deus é um Deus de fartura, não estou falando de prosperidade não, isso é outro departamento, tem nada a ver com a gente, tá? Estou falando da bênção de Deus, dos cuidados de Deus, da provisão de Deus. Deus, antes de formar os nossos pais no Jardim do Éden, o que é que Ele fez? Para que tivesse condições de vida. Fez as plantas surgirem, um pomar maravilhoso. Deus criou todas as condições, amado. Mas muitas vezes nós não damos valor àquilo que o Senhor faz. Como é que um aluno se forma em engenharia? Cadê o Kimi? Que hora você acorda para ir para a USP? 5h30 da manhã. É fácil acordar 5h30? Para uma jovem, não é. Também Deus disse a Adão, lavrareis a terra, e do fruto da terra você vai comer. Alunos, jovens que querem prosperar. Deus quer dar a sua bênção, mas faça a sua parte. Tá aí o jardim, Adão, pega o cabo da enxada, sabe o que é enxada, não? E vai lavrar a terra. Principalmente depois do pecado, o paraíso fechou, acabou a moleza, agora a dureza é com você. Com o suor do teu rosto, comerás. Então, com o suor do rosto, amado, a Bíblia também cobra, quando eu estou falando de bênção aqui, cobra também que nós sejamos participantes nessa obra. Estudar, queimar as pestanas, trabalhar duro, guardar alguns recursos, não estou falando de ser avarento, para não ser pesado ao seu irmão. Paulo diz aquele que não trabalha, como? Então, essa história de crente, claro, precisamos socorrer na emergência, precisamos dar o peixe, mas depois e agora pega a varinha, vai pescar. Porque isso dá dignidade à pessoa, obedece os planos de Deus, amém?
uma vida transformada. Então, amados, para concluir, livrar-vos de todas as imundícias, farei vir o trigo, multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei os frutos das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais opróbrio de fome entre as nações. Oh, bênção! Eu vi muitas pessoas, logo após a minha conversão, boia fria, cortadores de cana, dureza, e começaram a prosperar. Porque o dinheiro que é deixado no boteco, de pinga, agora não era mais usado para aquilo lá. Começou a haver uma nova mentalidade, uma nova maneira, porque um novo coração é isso, uma nova mentalidade, um novo estilo de vida, que glorifica a Deus e que resguarda a nossa dignidade. Amém? Então ser crente é uma mudança profunda, por isso que é difícil, a carne não quer isso. Mas o conselho hoje, para terminar, deixe Deus ter o domínio. Versículo 24, tomar-vos-eis dentre as nações e vos congregareis, quer dizer, eu chamarei para mim, vocês serão meus, né? E de todos os países vos trarei para a vossa terra. Essa nova terra aqui, a terra dos judeus, a Palestina. Mas o que é que Deus promete para os crentes hoje? Uma nova terra também, sabiam disso? Eu fico imaginando, eu fico deslumbrado quando eu começo a ler o Apocalipse e ver aquele e Tessalonicenses, quando Deus vai fazer uma nova terra, sem pecado, sem fome, sem guerra, sem miséria. É coisa demais, né? Com saúde, porque o Senhor vai fazer uma libertação da terra. Oh, glória! E que Deus nos abençoe com o entendimento dessa palavra nesta manhã. Mas deixa o Senhor tomar conta da tua vida. Entregue, deixa Deus ter a posse. Você vai ver quanto você vai ganhar, como já dissemos aqui. Quanto ganho há nisso? Sobretudo, qual é o destino da pessoa incrédula? O inferno. E as pessoas acham que o inferno é moleza. Inferno é uma prisão de segurança máxima. Entra, mas não sai. Sabiam disso? Que Deus nos ajude a entender isso, viver e proclamar para os outros. Entregue a sua vida a Jesus. Deixa Ele tomar posse. Ele vai fazer coisas novas na sua vida. Amém?